Continuando a playlist de microeconomia, eu estou construindo ela baseada neste livro aqui do Varian Microeconomia, Princípios Básicos. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. Eu estou já no capítulo 2 deste livro, que trata sobre a restrição orçamentária, que nada mais é do que, como a própria palavra diz, a restrição que um consumidor tem de orçamento, né? Então, se você imaginar isso num gráfico, nós temos o eixo X e o Y, e a restrição orçamentária ela forma um triângulo, assim, a reta, ela é declinada. E tudo que está dentro deste triângulo é o que o consumidor consegue de acordo com do seu orçamento. E se dá o nome disso de conjunto orçamentário. E o que está para fora desta reta orçamentária é o que ultrapassou a sua capacidade de orçamento. E nos últimos vídeos eu tratei também sobre impostos, subsídios e racionamento e o que isso tem a ver com a restrição orçamentária. Já tratei sobre impostos, os impostos sobre a quantidade em si e os impostos sobre o valor, também conhecidos como impostos ad valorem. Existe um cálculo sobre isso. E no último, esse foi o penúltimo vídeo, no último eu tratei sobre o subsídio, que é o contrário do imposto. No caso de um subsídio de quantidade, existe também um subsídio de quantidade, e o governo dá ao consumidor uma quantidade que depende da quantidade que ele, consumidor, compre do bem. E também tem o subsídio sobre o valor, ou seja, do mesmo modo, um subsídio ad valorem baseia-se no preço subsidiado. Se o governo devolver $1 para cada 2 doados para a caridade, essas doações estarão sendo subsidiadas a uma taxa de 50%. Então, subsídio é aquilo que o governo coloca para contribuir de alguma maneira, seja pelo valor, seja pela quantidade. Já o imposto, isso tudo aqui afeta a restrição orçamentária, por isso que ela está dentro deste conteúdo sobre restrição orçamentária. O orçamento é impactado pelo imposto sobre subsídio, sobre o racionamento. Já o imposto, ele pode ser, o governo impõe um imposto sobre a quantidade, ou seja, o consumidor tem de pagar ao governo uma certa quantia por unidade de bem, um certo percentual. Isso também pode, quando for sobre a quantidade. Agora também pode ser um imposto sobre o valor. Outro tipo de imposto é o imposto sobre o valor, como diz o nome, este imposto incide sobre o valor, ou seja, sobre o preço do bem propriamente dito. Deixa eu ver aqui então o vídeo de hoje. Eu quero começar a tratar sobre o racionamento, que é o terceiro tópico, então, do que impacta a restrição orçamentária. Mas antes disso, tem uma breve revisão sobre um outro assunto aqui que eu não tratei no vídeo passado. Outro tipo de imposto ou subsídio que o governo pode usar, e aí são os dois, é um imposto ou subsídio de montante fixo. Se for um imposto, isso significa que o governo se apropria de uma quantia fixa de dinheiro, independente do comportamento do indivíduo. Então, o imposto de montante fixo faz com que a reta orçamentária de um consumidor, lembrando que a reta orçamentária se desloque para dentro, reduz em virtude da redução da renda monetária. Similarmente, um subsídio de montante fixo faz com que a reta orçamentária se desloque para fora. Então, é exatamente isso. O imposto, ele puxa para dentro a restrição orçamentária, enquanto que o subsídio, ele se desloca, né? Esta reta orçamentária, ela aumenta o poder de compra. Tanto impostos sobre a quantidade quanto impostos sobre valor podem inclinar a reta orçamentária, inclinação, não é deslocamento, de uma forma ou de outra, dependendo do que bem esteja sendo tributado. Mas um imposto de montante fixo desloca a reta orçamentária sempre para dentro. Então, quando é um imposto comum sobre valor, ele não é fixo, sobre valor, sobre quantidade, ele apenas inclina a reta orçamentária. Agora, quando é um montante fixo do imposto, então ele desloca-se rumo ao eixo central, ou seja, reduzindo o poder de compra. E já o subsídio não, ele de fato desloca para fora, aumentando o poder de compra ali do consumidor. Agora sim, então vamos tratar sobre racionamento, que é o assunto do vídeo de hoje. Os governos também impõem às vezes um tipo de restrição, e o que é chamado de racionamento, que consiste em limitar o nível de consumo de algum bem a uma determinada quantidade. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o governo americano racionou alguns alimentos, como a manteiga e a carne. Então o governo vai lá e diz, não se pode consumir mais esse produto, nós temos até um produto X. Isso pode ser observado inclusive em mercados. Se você for no mercado e tiver um preço muito abaixo, ou está em promoção, por exemplo, o leite, e eu já vi isso diversas vezes em mercados aqui perto de casa mesmo, existe uma quantidade fixa, né, que aquele mercado permite que você compre. Então isso também se dá o nome de racionamento por esse motivo. Você tem uma quantidade fixa a comprar, isso é racionar.
Suponhamos, pois, que o bem 1 esteja racionado de modo que o consumidor não possa consumir mais que x1. Então, o conjunto orçamentário desse consumidor apresentará a forma descrita na figura 2.4. E qual que é esta figura? O conjunto orçamentário com racionamento. Se o bem 1 estiver racionado, ou seja, imagine o eixo x, o bem 1, e o eixo y, o bem 2, e a reta orçamentária declinada. Ele tem um racionamento do bem 1, então não é todo aquele espaço que está abaixo entre o x e o y, que compõe completamente o conjunto orçamentário. Não, se ele só pode, por exemplo, x1, então o conjunto orçamentário para aqui, não forma aquele triângulo perfeito. É isso que ele quer dizer. Ou seja, teria a mesma forma do conjunto do orçamento anterior, mas sem uma parte. Esse pedaço que falta corresponde a todas as cestas de consumo que o consumidor pode adquirir, mas que x1 menor que x1. Linha. Há vezes em que os impostos ou subsídios e o racionamento são combinados. Imaginemos, por exemplo, uma situação em que o consumidor possa consumir o bem 1 pelo preço P1 até o limite quantitativo x1, além do qual passará a pagar uma taxa T pelo consumo além de x1. O conjunto orçamentário desse consumidor é representado na figura 2. Já vou tentar explicar a figura. Nela, a reta orçamentária tem uma inclinação de menos P1 por P2 à esquerda de x1' e de menos P1 mais T dividido por P2 à direita de x1'. Então, na verdade, o que ocorre, diferente de quando ocorre um racionamento em que há uma quebra x1 e parou por aí, quando existe um excedente, uma taxação, né, seja por meio de impostos ou subsídios e racionamento, quando eles são combinados desse modo, então não há esta quebra, apenas há uma inclinação que antes formava um triângulo assim no gráfico x e y, agora ele chega num determinado momento em que há o racionamento, então deveria simplesmente acontecer isso. Mas além do racionamento também há subsídio e impostos. Então esta linha deveria estar aqui. E ela faz isso aqui, ó. Não fazendo curva, ela faz onde tudo é racionado e quebra. Então isto é a explicação para quando há esta combinação entre racionamento, taxa e impostos e subsídios. Taxação do consumo excedente do limite x1. Nesse conjunto orçamentário, o consumidor tem que pagar impostos apenas pela quantidade do bem 1, que o consumidor além do limite superior x1, o que fará com que a reta orçamentária se incline mais para a direita de x1. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente comentar aqui. Ah tá, então agora ele traz aqui no texto apenas um exemplo, né, sobre isso tudo, que é o programa de cupons de alimentação, mas eu não quero tratar sobre ele, ou então acho que talvez eu trate sobre ele no próximo vídeo para eu ver se eu consigo entender melhor essas aplicações entre impostos, subsídios e racionamentos. Eu fico por aqui. Playlist de microeconomia é uma playlist complexa, difícil, é uma das disciplinas mais difíceis de todo o curso, principalmente quando você tem que calcular isso tudo aqui, porque por enquanto eu só estou falando teoricamente e vai continuar assim no canal. Mas na faculdade a gente precisa calcular isso tudo aqui e é bastante complicado. Eu fico por aqui, semana que vem trato o próximo assunto, então, trazendo este exemplo do programa de cupons de alimentação, ou então partindo para um próximo assunto, e eu vou decidir isso. Fico por aqui, valeu, e quarta-feira sempre tem um vídeo de microeconomia.